2045. A Europa entra no ano que todos temiam, mas ninguém se preparou. A União Europeia ainda não entrou em colapso, mas a engrenagem que a mantém unida começou a mostrar suas falhas. As fronteiras estão se tornando mais rígidas, os governos desafiam abertamente Bruxelas. A moeda comum está sob pressão. Pela primeira vez, os líderes não questionam como consertar a UE, mas sim o que fazer se não houver solução. Este vídeo não prevê um colapso. Isso é um mapeamento da reação em cadeia que pode seguir, o que se rompe primeiro, o que é substituído em seguida e quão rápido a UE começa a ser tratada, como se fosse opcional, depois irrelevante. Os sinais de alerta estão aí há décadas, mas consertá-los é difícil, porque o sistema só funciona quando todos seguem as mesmas regras, e neste momento eles não seguem. A União Europeia é uma ampla união política e econômica, com 27 países trabalhando juntos em leis, comércio e regras compartilhadas. Existe também o espaço Schengen, zona de livre circulação na Europa, onde a maioria dos controles de fronteira internos foi eliminada. Inclui a maioria dos países da União Europeia e alguns fora dela, como Suíça e Noruega, sem sobreposição perfeita. A Irlanda integra a União Europeia, mas não o espaço Schengen. Já Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein estão no Schengen, mas fora da UE. Está entendendo? Se quiser um roteiro, comece analisando como uma organização enfrenta crises. No caso da Europa, o ponto inicial são as fronteiras. Por décadas, as fronteiras internas pareciam quase invisíveis, as pessoas podiam ir e vir. Os Estados Unidos cresceram rápido por serem um grande mercado aberto, mas a Europa não é igual, o que é um problema. A zona Schengen surge nesse contexto. Ela começou pequena em 1985 com apenas 5 países: França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Quando virou lei da União Europeia em 1999, ajudou a transformar a Europa em um espaço compartilhado, permitindo livre circulação de pessoas, empresas e garantindo estabilidade a investidores. Grã-Bretanha e Irlanda decidiram ficar de fora, o que não foi coincidência, pois os conflitos na Irlanda do Norte ainda persistiam. O Acordo da Sexta-feira Santa, que encerrou décadas de conflito, tinha só 1 ano. Ninguém sabia se duraria. Naquele tempo, a livre circulação era um grande risco de segurança, porém aceitável para o resto da Europa. Até que em 2015, a fronteira sul da Europa não apenas registrou um aumento, ela foi sobrecarregada. Barcos chegavam sem parar, os centros de recepção lotaram e a papelada perdeu o sentido. Pelas estradas que partiam da Grécia e dos Balcãs, famílias seguiram ao norte em longas filas, a pé ou de ônibus, levando tudo o que podiam carregar. Muitos estavam fugindo da Síria, outros vinham do Iraque, da Eritreia, da Somália. Histórias diferentes, mas com o mesmo objetivo: não ficar presos na beira da Europa. Pelo regulamento de Dublin da União Europeia, solicitantes de asilo deviam ficar no primeiro país em que pedissem refúgio, mas havia uma brecha. Os países do sul suportaram a pressão enquanto os migrantes continuavam se movendo, com destino à Alemanha, Suécia e além. Então, uma noite em Paris mudou tudo. No dia 13 de novembro, ataques terroristas coordenados mataram 130 pessoas. Centenas de outras ficaram feridas. Autoridades francesas confirmaram que pelo menos alguns dos atacantes usaram a crise migratória para passar despercebidos. De repente, não era só uma crise humanitária, mas também de segurança. Quando a confiança da Europa em seu sistema se fragmentou, o que a França fez? Ela declarou estado de emergência, os controles de fronteira voltaram. Eles deveriam ser temporários, mas o temporário virou o novo normal. Regras da União Europeia começaram a conflitar com políticas nacionais, levando países a decidirem por si. A Grã-Bretanha, separada do continente, só observava. E menos de 1 ano depois, o Reino Unido votou para sair da União Europeia. E esse foi apenas o primeiro voto em uma mudança política mais ampla, que estava prestes a atingir o continente. Mas a pressão nas fronteiras não muda apenas as políticas, muda também quem é eleito. Outra guerra no Oriente Médio ou África, novo fluxo de refugiados não europeus, ataque terrorista em grande escala ou vários menores, tudo isso aumenta a desconfiança pública e tem efeito. A resposta natural é exigir uma ação decisiva, e as instituições da União Europeia não foram feitas para agir rapidamente sob pressão.
Eurocéticos de linha dura chegam ao governo nacional, explorando questões de imigração e segurança. Até partidos tradicionais e o governo da Suécia foram envolvidos, pois lá a população se cansou da política de imigração aberta. Mas agora os democratas suecos fazem parte da coalizão governante de Estocolmo, algo que era impensável em 2015. Eles podem ser um multiplicador de forças na decisão sobre o futuro da Europa. Quando políticos dizem que querem sair do espaço Schengen ou até do euro, não é só retórica. Para entender a dificuldade de resposta da União Europeia, é preciso conhecer sua estrutura. A União Europeia não se descreve oficialmente como uma confederação, mas na prática ela compartilha muitas das mesmas características, com algumas diferenças importantes. Basicamente, os líderes europeus decidiram que queriam ser como os Estados Unidos da Europa, mas criaram uma organização que se parece mais com os Estados Unidos sob os artigos da Confederação. Os críticos chamam isso de déficit democrático da UE. Em uma crise, a UE não pode operar como um país porque simplesmente não é um, o que não é o ideal. Quando há um escândalo, a confiança do público é novamente abalada. Um escândalo veio à tona em 2022, quando documentos vazados alegaram que funcionários do parlamento recebiam subornos dos cataris. A investigação também levantou preocupações sobre influência estrangeira, e esse não é o único problema que afeta a UE. O euro trouxe benefícios claros, mas não de forma igual em toda a Europa. Ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 1999 e apenas 3 anos depois tornou-se a moeda oficial de todos os membros da zona do euro, mas a Grã-Bretanha ficou de fora. Trocar a libra seria tirar o rosto da rainha Elizabeth II do dinheiro deles. Mas na verdade, não era só questão de vaidade, basta ver os gráficos. A Alemanha realmente teve um grande aumento no PIB, basta olhar para esta linha em comparação com esta aqui. Em 1999, o PIB real per capita da Alemanha era de cerca de 26.700 dólares. Em 2024, estava pouco abaixo de 56 mil. Itália, Espanha, Grécia, elas não tiveram esse tipo de crescimento. Mas aqui está a parte interessante. O euro não reflete a saúde da Alemanha, mas sim da zona do euro como um todo. A economia da Alemanha geralmente é mais saudável do que a da zona do euro. Isso significa que os produtos alemães, com preços em euros, são menos caros do que seriam se ainda fossem cotados no antigo marco alemão. A moeda artificialmente enfraquecida aumenta a demanda externa por produtos alemães, tornando a economia alemã uma economia de superávit comercial. O aumento da produtividade alemã eleva a competitividade do país. Também não há risco de choques cambiais no comércio dentro da zona do euro, já que não existem moedas diferentes para serem trocadas. Simples, mas outros países não têm esse mesmo benefício. No início da década de 2010, os chamados PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, se tornaram o símbolo da crise da dívida da zona do euro. O problema era simples. A zona do euro tinha moeda compartilhada, mas não sistema financeiro conjunto. Havia política monetária única, mas nenhum balanço patrimonial conjunto. Essas ainda eram economias nacionais separadas, com classificações de crédito distintas, apenas presas à mesma moeda. Nos anos de bonança, empréstimos eram baratos e os governos aproveitaram. Então, veio a crise de crédito, os empréstimos foram cobrados e as economias mais fracas tiveram que pagar rapidamente, só que sem as ferramentas que tinham no passado, quando podiam ajustar sua própria política monetária para absorver o choque. Agora, elas não podiam mais. Elas estavam presas ao mesmo sistema bancário central. Alemanha e França apoiaram os resgates, mas exigiram austeridade em troca. Eles não queriam que a inflação enfraquecesse a moeda, e isso expôs a divisão entre Norte e Sul de forma brutal. Isso alimentou um ressentimento que ainda não desapareceu. A Alemanha foi a mais beneficiada pelo sistema, enquanto outros arcaram com custos maiores nas crises. Os resultados mostram que, para guardar dinheiro, faz mais sentido fazê-lo nos Estados Unidos. Isso enfraquece o euro e reduz a arrecadação de impostos pela União Europeia desses investimentos. Some a isso decisões energéticas com sérios dilemas. A Europa buscou liderar o abandono dos combustíveis fósseis, mas isso gerou novas vulnerabilidades. A Alemanha encerrou suas usinas nucleares e contou com o gás russo, até que a guerra na Ucrânia frustrou esse plano. Os preços da eletricidade dispararam e a Alemanha, motor da Europa,
foi a mais afetada. Os altos custos de energia prejudicaram fábricas e levaram empregos para fora. A economia alemã encolheu em 2023 e 2024. Neste momento, a União Europeia não está fracassando por causa de uma única crise, mas porque cada problema se soma ao próximo. Choques energéticos enfraquecem a indústria. Uma economia mais fraca significa menos investimento, e menos investimento faz com que a Europa fique ainda mais para trás na corrida. Ela não pode se dar ao luxo de perder tecnologia. Das 50 maiores empresas de tecnologia do mundo, poucas são europeias. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem criando gigantes trilionários como Apple, Microsoft, Amazon e Google. Bruxelas aposta em outra solução, o euro digital, visto pelos apoiadores como uma questão de conveniência. Os críticos veem outra coisa, um sistema que pode ampliar a supervisão financeira, uma carteira digital ligada à identidade, permitindo monitorar transações mais de perto conforme seu design. Propostas como a União de Poupança e Investimento buscam direcionar a poupança privada para investimentos, mas críticos alertam que isso pode transferir o risco aos poupadores comuns. Porque agora, o euroceticismo não parece algo teórico, parece um sinal de alerta. Então, surge outra crise financeira ou um ataque terrorista atinge o centro da Europa continental e partidos ainda mais populistas e eurocéticos chegam ao poder. A Alemanha evitou por pouco que a alternativa para a Alemanha ganhasse força no governo em 2025, mas a tendência indica que a próxima eleição pode ser ainda mais impactante. Os recém-chegados estão no governo ou têm força para impor sua visão aos partidos tradicionais. E a União Europeia responde do jeito que costuma responder, não com uma eleição ou uma grande reforma, mas com mais uma conferência. Enquanto isso, as coisas só pioram. Então, um dos países decide simplesmente ignorar os burocratas de Bruxelas e resolver seus próprios problemas. Talvez ele se inspire na Polônia e se retire dos regulamentos de Dublin. Esse é um grande momento, porque uma vez que um país ignora abertamente a lei de asilo da União Europeia, a questão deixa de ser sobre burocracia e passa a ser sobre fronteiras. O que impede um país de sair totalmente do espaço Schengen? Atualmente, a Suécia é o principal candidato, já que os democratas suecos seguem firmes. Pode ser um ataque terrorista ou um motim, o suficiente para os democratas suecos ganharem mais poder de barganha. Uma das grandes exigências deles agora é renegociar o lugar da Suécia no acordo de Schengen. Com a crise e a fraqueza da Europa, eles ganham influência e a reação de Schengen se agiliza. A UE não tem autoridade para forçar os Estados-membros a agir sob coação. Não é como o governo federal dos Estados Unidos que pôde formar um exército quando o Sul decidiu se separar em 1861. Com o sucesso da Suécia, outros países que atraem imigrantes decidem que também não precisam aceitá-los. E enquanto isso acontece, Grécia e Itália têm seus próprios problemas com a economia. Com a situação instável, eles decidem retaliar saindo do euro. A França moveu-se ainda mais à direita e aceitou o convite para organizar suas finanças, trazendo o franco de volta. A França não sai imediatamente, mas a direção agora é óbvia. Digamos que outra recessão econômica aconteça. Os governos nacionais de repente ficam impotentes para oferecer alívio com a política monetária adequada. As pessoas começam a entrar em pânico e protestar, e então acontece. Um dos membros da UE cede à pressão popular e abandona o euro. O candidato mais provável para isso seria aquele com o qual você já está bem familiarizado: Itália, Espanha ou Grécia. Mas existe uma possibilidade em outro lugar, uma muito mais prejudicial. A França tem estado em caos ultimamente. A relação dívida-PIB do país é de 111%. Claro, é muito menor do que a da Grécia, mas mais ou menos igual à da Espanha e maior do que a de Portugal. Mas isso é só a dívida pública. Se você somar a dívida do setor privado e das famílias, chega a uma dívida consolidada de 350% do PIB. Agora você pode ver como os dominós realmente começam a cair. O povo exige uma mudança e o governo cede. A França sempre foi o risco, agora é o ponto de ruptura. Com a França fora, não há como o euro sobreviver. O caos aumenta, os títulos e ativos, denominados em euro, ficam completamente descontrolados. As pessoas não sabem o que fazer e o comércio desacelera drasticamente. A crise financeira piora muito. Para todos os efeitos, a União Europeia deixa de funcionar como antes.
O comércio global é a primeira vítima. A União Europeia é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos. Isso significa que também é o maior cliente do petróleo e do gás natural americanos. Agora, quem sabe? Então, os produtores americanos precisam aumentar os preços para os clientes domésticos para compensar a diferença. Isso significa que a economia dos Estados Unidos desacelera ou encolhe. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial da China, que não pode se dar ao luxo de perder. Uma queda na demanda da UE empurraria a China ainda mais para a recessão. Ao mesmo tempo, a Rússia veria o caos na Europa como uma oportunidade, não apenas para pressionar a Ucrânia novamente, mas para testar os Bálticos, apostando que o Ocidente não vai responder. De volta à Europa, o pesadelo é o choque econômico virar um vácuo de segurança, deixando a União Europeia lutando não só por unidade, mas também por segurança. O que a Europa faz? Bem, não há nada como a ameaça de uma invasão para você colocar a casa em ordem. Então, provavelmente a Europa encontra uma maneira de se unir novamente, só que de uma forma diferente. Pense em algo como a Comunidade Econômica Europeia antes do Tratado de Maastricht, de 1992. Zona de comércio. Bom, unir todo mundo sem um mandato democrático e uma política econômica muito mais centralizada. Ruim. É uma lição dura. A União Europeia queria ser os Estados Unidos da Europa, mas algo foi deixado de lado. Os Estados Unidos da América eram novos no cenário mundial, fundados em um novo mundo por pessoas que falavam a mesma língua e compartilhavam tradições e experiências comuns. E mesmo criar isso já foi uma tremenda dor de cabeça. Unir países com milhares de anos de tradições, culturas e línguas diferentes é ordens de grandeza mais difícil. Isso ainda é apenas uma hipótese. Há muito a perder se a União Europeia colapsar. Isso geralmente faz as pessoas permanecerem, mas provavelmente dá para fazer uma previsão segura. Quaisquer que sejam as instituições europeias que existam no final do século, serão muito diferentes das que existiam no início. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no Map Pack.